Olá, minha gente. Sou Raíssa. Estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo aqui em Natal, com temperatura de 29 graus, mas a sensação térmica é de assustadores 38 graus. Muito quente, apesar de outono, o sol não está dando moleza aqui. Dessa vez para valer, eu achava que estava gravando o podcast anteriormente e não deu certo, mas agora está dando certo. Bom, essa semana que é uma semana decisiva, tanto para o Brasil, né, na questão da política, como para o nosso futebol aqui no Rio Grande do Norte. Em nível nacional, nós teremos amanhã a votação da comissão de impeachment, né, se acata ou não o relatório do deputado Jovaí, que acolhe o processamento do impeachment. Teremos, segundo se relata, né, teremos manifestações aí no Brasil, especialmente em Brasília. Os canais de TV também devem transmitir a votação ao vivo, né? Então, temos a movimentação do governo aí nos bastidores, oferecendo cargo a quem votar contra ou faltar no dia da votação. Então, vamos ver o que é que vai pesar mais aí, pelo menos se teremos uma sessão um pouco mais equilibrada, porque até agora a baixaria tem imperado, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos, agora falando do nosso futebol, nós já tivemos uma rodada que definiu muita coisa, apesar de ainda ter um jogo hoje. Nós tivemos ontem a Sul 0, ABC 0, né? Lá no Edgarzão. Tivemos Potiguar 1, gol de José Clay, né? E Alecrim 1 também, o gol de Ranielson. E esses dois resultados, né, tiraram do América qualquer chance de chegar à final do segundo turno. Não só o América, né? Do América para baixo, agora, aliás, quem tem 8 pontos, né, para baixo, ninguém tem mais chance de chegar à final do segundo turno, porque a pontuação mínima agora para disputar essa final é de 12 pontos, né? Quem não tiver condições de chegar pelo menos a 12 pontos não chegará à final do estadual, então o América está eliminado por isso. E tivemos também o Palmeiras seguindo seu calvário, né? Perdeu de 2-0 para o Baraunas, lá no Nazarenão, os gols de Robert e Joshua. Joshua que é o lateral, né? Robert é atacante do Baraunas. E hoje teremos essa rodada terminada, né? Com América e Globo às 16 horas, Nazarenão. Já falei a respeito disso. Acho um absurdo a federação não saber vender o seu peixe, deixar para o domingo o jogo que corria exatamente esse risco de chegar não valendo mais nada. Fosse esse jogo no mesmo horário do jogo do ABC ou no jogo do Potiguar, o interesse da torcida, da imprensa, de todo mundo seria bem maior, o que é interessante para o campeonato, interessante para todo mundo, uma renda melhor. Mas a federação conseguiu essa proeza de trocar o jogo Potiguar e Alecrim, que era no domingo às 19h, e colocar para o sábado, e deixar o jogo do América no domingo isolado, um jogo que corria esse risco de, se ficasse por último, não valer mais para a disputa da final do segundo turno, e foi o que aconteceu. Já se sabia que ia acontecer, a chance era muito grande, apesar de ter dado o empate que era necessário entre a Sul e a ABC, mas o Potiguar não conseguiu se impor diante do Alecrim. E aí o América agora está fora, o jogo não vale mais nada, né? Parabéns aí para o marketing da federação, conseguiu deixar a rodada menos interessante, um jogo de domingo sem muito interesse, apenas para a questão de pontuação da segunda partida, né? Quem vai ficar com a segunda partida da final do campeonato, já que o América é a única equipe classificada até agora para a final. E também para a pontuação de quem vai chegar para a Série D. Mas essas coisas são tão secundárias que não são capazes de levar alguém que estivesse em dúvida se ia ou não ao jogo, né, para o estádio. Bom, quanto a esse jogo de hoje, né, nós também não temos muita informação. Eu até já publiquei no blog as prováveis escalações, né, de América e Globo. Não tem informação sobre suspensão no Globo, sobre algum machucado, etc. O Globo não costuma divulgar muito bem isso. E aí, se o Globo mantiver a sua equipe, que todo mundo sabe que é a titular, nós teremos Rafael, Giovanni, Negrete, Jameson, Renatinho Carioca, Leomi, Pablo Oliveira, Rivaldo e Renatinho Potiguar no meio de campo, e no ataque Romarinho e Vavá. O Globo que agora é treinado
pelo ex-auxiliar do América, né, Luizinho Lopes. Então deve chegar aí com bastante vontade para o jogo contra o América. O América que a gente não tem muita informação, só há informação de que há jogadores suspensos, alguns estão machucados, ninguém sabe muito bem o que é que Marculha pretende escalar. Já se imaginava que esse jogo não ia valer muita coisa, mas termina que vale na disputa da final, né, pelo menos. Então não dá para abrir mão de vez desse jogo. Mas eu imagino, né, que dentro do que foi divulgado essa semana, o América vá de Pantera, Gabriel, Maracás, Gustavo e Alex Cazumba, Pedro Ivo, David Manteiga, Cascata e Mateuzinho, e na frente Rômulo e Lúcio. Mas a gente já ouviu aí notícia na semana que pode entrar Luiz Eduardo, que pode entrar aquele meia que jogaria de volante, Alex, que veio do Vitória. Há informação também que o Felipe Macena pode jogar na direita ou mesmo pode ir no meio de campo. Ninguém sabe se o Zé Antônio vai ganhar a vaga ali na zaga. Então, realmente não dá para ter muito uma ideia do que o América vai apresentar como time titular para hoje. Mas às 16 horas a gente deve descobrir aí pelas rádios, né? Porque não sei nem se as rádios vão transmitir mesmo, porque as rádios de Natal andam, infelizmente, numa fase muito ruim. Não tem mais ido acompanhar os jogos nos estádios, né? Antigamente era uma coisa certa a gente ter pelo menos um repórter ou pelo menos um narrador no estádio. E agora a gente passa por essa situação aí de muita gente, quando narra através da TV. E como é um jogo que já não vale mais muita coisa, não sei se vai dar para pagar aí a gasolina para levar o pessoal para narrar diretamente de lá, não. Mas se houver a narração, a gente descobre aí, ou pelo menos o América deve publicar através de suas redes sociais, qual o time que vai entrar em campo. A gente deve ter essas informações, então, mais tarde, às 16 horas, né? O jogo é lá no Nazarenão. Quem for ao jogo, né, vai enfrentar aquele solzinho bom lá em Goianinha, mas com vento gostoso. Eu, pelo menos, adoro o Dindim lá de Goianinha, mas infelizmente hoje não posso ir, tenho um outro compromisso, tenho que buscar uma amiga no aeroporto. Mas hoje tem essa partida por lá. Bom, o campeonato ficou, então, nessa disputa aí mais direta, né? Entre Potiguar, Alecrim, ABC e Açu. São as únicas equipes que têm chance realmente de chegar à final do segundo turno, né? Praticamente dependem só de si, dependem só de vencer suas partidas, mas o Açu não. O Açu ele depende de vencer e depende de não haver empate entre ABC e Potiguar na rodada seguinte. Deixa eu até procurar aqui a rodada seguinte, eu acho que eu já tinha separado aqui em algum lugar, mas eu digo já sobre essa rodada seguinte, como é que ela vai ser. Ela vai acontecer toda na quarta-feira, né, às 19 horas, se a federação não inventar de trocar os jogos, né, de posição aí na tabela. Eu acho que nem cabe, porque realmente há ainda muita coisa em disputa, por exemplo, para quem quer ir para a Série D. Então, acho que as 4 partidas vão acontecer mesmo às 19 horas na quarta-feira. Mas pode ser que a gente tenha alguma mudança, porque a federação adora trocar, né, mexer nessa tabela e mexer para pior. Então, vamos aguardar para ver se haverá alguma mudança. Na pontuação, enquanto eu chego aqui na tabela, né, que não estou conseguindo chegar nela ainda, mas na pontuação geral, nós temos a seguinte situação. Em primeiro está o Potiguar com 26 pontos. A situação do Potiguar é bem confortável, né? Ele depende só de si para levar, se vencer a final do segundo turno, né? Para levar a segunda partida para casa. Em segundo aparece o América com 21 pontos, né? O América que tem incríveis 17 gols de saldo, apesar de ser uma equipe que nesse segundo turno só tem uma vitória, né? Mas o América tem 17 gols de saldo no campeonato, né? Então é uma coisa que chama atenção realmente. É até esquisito você ter uma equipe dessa fora antecipadamente da final do segundo turno. Mas, bom, em segundo, então, aparece o América com 21 pontos, né?
Em terceiro aparece o Globo, com 20 pontos, 5 vitórias, 5 gols de saldo. Em quarto, o Açu tem os mesmos 20 pontos, mas não tem saldo, né? As mesmas vitórias, também 5 vitórias, mas não tem saldo. Em sexto, em quinto, o ABC aparece com 18 pontos, 5 vitórias e 3 gols de saldo. Esse saldo é o que deixa ele na frente do Baraunas, que só tem -1. Em sétimo aparece, por incrível que pareça, o Alecrim, que é quem ainda disputa e muito bem, né? Dependendo só dele aí para chegar à final do segundo turno. O Alecrim tem incríveis -17 gols de saldo. Menos 17 gols. É isso? Não, -7 gols de saldo. E o Palmeiras, esse tem -27 gols de saldo, né? Só tem uma vitória no campeonato inteiro, já está rebaixado, já faz um tempinho, né? Mas, a próxima rodada, então, a gente terá Baraunas e América lá em Mossoró, valendo realmente apenas por a questão de pontos para a Série D. O Baraunas ainda sonha com essa vaga, né? Ou mesmo a questão da segunda partida da final do estadual para o América, né? Ele tentar chegar com mais pontos na frente do Potiguar. Isso se vencer hoje o Globo. Claro que o América ainda tem essa partida a ser realizada hoje. Nós teremos também Alecrim e Açu. Eu acho que esse jogo vai ser no Barretão, não tem informação ainda de onde será. Alecrim e Açu que entram realmente disputando uma vaga. Como eu disse, praticamente quem vencer está dentro. O Açu, lógico que espera ainda o resultado de ABC e Potiguar, que vai acontecer no Frasqueirão, também no mesmo horário. Só que se não houver empate, o Açu tem condição de chegar aí à final do turno, né? Se vencer essa partida. E ABC e Potiguar, o Potiguar precisando praticamente apenas de um empate para garantir até a liderança. Lógico que depende de questão de saldo de gols dos outros jogos, também do resultado dos outros jogos, mas até um empatezinho pode dar o Potiguar como líder do segundo turno e disputando então aqui na Arena das Dunas, precisando apenas de 2 empates, né? Um no tempo normal e outro na prorrogação, assim como foi o América no primeiro turno. Mas é uma rodada aí que pelo menos nesses 2 jogos, promete muita emoção, né? Porque como a cada gol a gente pode ter mudança na tabela, então vão ser 2 jogos realmente emocionantes na quarta-feira, entre ABC e Potiguar e Alecrim e Açu. E encerrando, nós teremos Globo e Palmeiras, né? O Globo acho que deve se vingar da derrota no primeiro turno, que lhe tirou inclusive a chance de título com os empates para o Palmeiras. A única vitória que o Palmeiras tem, e acredito que o Palmeiras também está acreditando que essa é a chance que ele tem também de não terminar zerado no segundo turno. Mas de importante mesmo para o campeonato, apenas 2 partidas, né? ABC e Potiguar e Alecrim e Açu. Imagino que a federação, então, não vai fazer a besteira de desmembrar essa rodada, vai deixar todo mundo jogando mesmo às 19 horas. E aí nós vamos descobrir quem serão os finalistas do segundo turno do estadual do Rio Grande do Norte, né? Também teremos já as informações de quem vai para a Série D, né? Apesar de que ainda vai haver o jogo da final, ninguém sabe quem chega por lá. Mas hoje, até pela pontuação, o Potiguar já garantiu sua vaga na Série D. Como são 2 vagas, pelo menos um é certeza ser dele, né? E por ter 6 pontos na frente do candidato mais próximo. E também já garantiu a 3ª vaga da Copa do Brasil. Lembrando que a final do segundo turno coloca o campeão, né, na Copa do Nordeste do próximo ano, né? Garante também vaga da Copa do Brasil e pode até colocar, dependendo de quem seja o campeão, na Série D. E nós vamos ter uma final, então, entre América e outro. Não há mais a possibilidade de título antecipado. Então, vai contar muito aí para o vice-campeão vai sair, pelo menos, se não saiu no primeiro turno, se não for o América o vice-campeão sairá dessa disputa aí da final do segundo turno, né? Bom,
O América também que anunciou aí as dispensas, né, de jogadores nessa semana. Eu acredito que ninguém vai ter saudade de quem foi dispensado, né? Nós tivemos a dispensa de Jefferson, que fez um gol, até eu disse na época que foi um milagre da semana de Páscoa. Ele conseguiu fechar aquela goleada de 7-0 do América sobre o Palmeiras, lá no Barretão. Dispensou também o atacante Igor Eloy, que entrou até em algumas partidas, deu até alguma amostra de futebol, mas também não deixa saudade, não mostrou futebol suficiente nem para estar figurando no elenco. O meia Daniel também não me mostrou nada quando entrou em campo. Nós tivemos também a dispensa daquele causador de confusão, né? O Firula, o Roninho, que os dois grandes lances de Roninho, realmente, ter pegado uma bola para esfregar no lateral do Alecrim. E a maior delas, né, o lance que ele vai ser lembrado ainda por muito tempo, ter ficado em pé em cima de uma bola no jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste, que causou aquela confusão toda, né? Foi um corre-corre grande, foi muito quebra-pau lá dentro pelos vestiários da Arena das Dunas. Mas futebol mesmo, Roninho não deixa assim nenhuma lembrança boa, né, aqui pelo Rio Grande do Norte, né? Não mostrou nenhuma capacidade, pode até ser que em outra equipe ele mostre o que deixou de mostrar aqui, mas não deixa nenhuma saudade. Essas dispensas, na verdade, já deveriam até ter acontecido. Eu sei que dispensa envolve também dinheiro, a gente não sabe a situação. Se comenta, né, que a situação financeira do América não é muito boa. Na verdade, não é nem que não seja muito boa, é que é muito ruim. Mas, certamente, essas dispensas abrem caminho para um pouco mais de estímulo da equipe, porque gente que não está jogando e está lá só fazendo número é uma coisa que normalmente tira o estímulo de jogadores, tira o estímulo de muita gente. Eu já ia esquecendo também o atacante Neto Potiguar, porque esse não entrou em nenhuma partida oficial, não sei nem, na verdade a torcida não queria nem que ele tivesse vindo, já foi tarde então também. Neto Potiguar também foi nessa leva aí. E essas dispensas terminam abrindo espaço no elenco, se não para novos jogadores, porque ninguém sabe como é que anda as finanças, e como eu disse, parece que a notícia é que elas são muito ruins, mas pelo menos abrem espaço no elenco para, no treinamento, mais gente participar da parte decisiva do treinamento, abre espaço até para o pessoal da base. Eu acho até que o América, dentro da sua realidade, a gente não pode esquecer que, claro, a prioridade é subir para a Série B, mas as finanças não andam bem. Dá para dar uma olhada aí nesse estadual, que o nível realmente é tenebroso de algumas partidas. Como eu disse, a gente tem por exemplo, a Sul e a ABC, o nível foi terrível. Eu acho que nem os torcedores estavam aguentando ver uma partida daquela, apesar de que um jogador do Açu, no fim da partida, deu entrevista dizendo que estava todo mundo de parabéns pelo bom futebol apresentado. Eu não imagino, às vezes, o que se passa em cabeça de jogador para dar uma declaração dessa num jogo tão terrível como aquele. Eu acho que o único jogador que merecia parabéns ali era o goleiro Vanado, do ABC, que realmente fez algumas defesas importantes, mas o jogo em si foi de uma tristeza impressionante. Mas, apesar disso, a gente tem alguns jogadores que se destacam nas equipes, né, dentro dessa mediocridade. Jogadores que certamente não têm salários muito elevados, né? Jogadores que não são de ABC e América, mas que podem até completar um elenco, né? Dependendo da disponibilidade financeira. Você abre espaço mandando gente tão ruim como esses jogadores que o América mandou embora. Certamente dá para olhar alguma coisa boa aí pelas equipes. Por exemplo, assim, nessas mesmas posições que o América mandou embora, né? No meio de campo, a gente tem no time do Alecrim aquele jogador Areis, que é um bom jogador. Temos o Pablo Oliveira lá do Globo, né? Temos no ataque, nós temos o João Manuel lá do Potiguar, que é bom jogador também. Então, dá para você ir olhando. Claro que não quer dizer que eles tenham condições de chegar e serem titular no América, mas às vezes você precisa também, você não pode fazer um elenco com 23, 30 jogadores com condição de ser titular. Mas às vezes tem aquele jogador que em 10, 15 minutos ele entra, consegue fazer muita coisa boa,
Então dá para olhar assim com bons olhos aqui as equipes do estadual, fazer um apanhado aí, talvez tirar uns 4 ou 5 jogadores para completar bem o elenco e a partir daí você partir realmente juntar esforços para contratar jogadores que venham. Lógico que você contrata com a intenção de que ele seja titular. Se ele vai ser titular ou não, vai depender do desempenho em campo, do que pensa o treinador, né? E o América também deve ficar de olho nessas 2 partidas finais. Eu não gosto muito desse discurso do cansaço, né? Era uma coisa que, por exemplo, eu sou bastante fã, já disse isso, não deixo de dizer, de Roberto Fernandes, mas nunca concordei com esse discurso do cansaço. Jogador sabe que a profissão é essa mesmo. Eu acho até que hoje a gente tem um calendário mais organizado. O América agora joga praticamente só no fim de semana. Vai jogar nessa rodada em Goianinha, que é em casa, pode-se dizer que é em casa. Então, não dá para estar reclamando de cansaço. Tem sim que entrar em campo, jogar bem. Claro que quem tiver contundido, você não vai expor, aumentar uma contusão num jogo que já não vale mais mesmo muita coisa. Mas o normal da equipe é entrar, jogar, ganhar conjunto, começar a convencer de novo, porque chegar cabisbaixa, como anda a equipe do América, como anda a torcida do América para a final, nós já sabemos que no segundo turno o vencedor normalmente chega muito mais embalado, chega muito mais animado para a final. Então, se o América entrar nessa espiral aí negativa, a gente pode ter uma decisão só confirmando o vice-campeonato, né? Sendo campeão, quem sair agora do segundo turno. Esse que vai ser aí decidido na quarta-feira, se vai ser entre ABC, se vai ser ABC, Potiguar, se vai ser Alecrim, se vai ser Açu, né? Essas 4 equipes que estão ainda aí na briga para levar esse segundo turno. Bom, isso é o que a gente tem dessa semana. Quarta-feira nós vamos ter essa rodada aí decisiva, né? Vamos ver quem é que se aproxima mais para ir para a Série D, se o América consegue garantir a segunda partida em casa, né? Da final do campeonato. Se o América também consegue 2 vitórias aí, uma hoje já contra o Globo, na quarta-feira contra o Baraunas lá em Mossoró, para começar a empolgar. Tem também o Lúcio que entra, apesar de ter entrado bem depois, já começa a despontar aí como um possível artilheiro do campeonato. Então, tem muita coisa a acompanhar. Vamos ver o que é que se desenrola aí nessa semana. E na próxima semana a gente discute aqui as possibilidades, tanto do campeonato como dessa política louca aí do Brasil. Até lá!